Fala meus amigos corintianos, uma excelente segunda-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão dessa derrota do Corinthians para a equipe do Flamengo na noite deste domingo pelo Brasileirão. Corinthians que fez um primeiro tempo muito melhor, poderia ter feito 2, 3 gols de diferença, mas acabou saindo empatado. No segundo tempo abriu o placar com o Yuri Alberto, mas ainda tomou a virada do Flamengo. Enfim, estou trazendo um corte de como a mídia está repercutindo essa derrota. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Muita coisa legal para falar, mas da sua abertura. E respondendo bem objetivamente, qual é a grande diferença entre Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do país? Gestão. É o que você, a maneira como você se organiza fora de campo, é você ter alternativas de receitas, é você atacar o mercado e ter 2 jogadores para cada posição, é você ter estabilidade e blindar o campo de uma maneira que você consiga ter harmonia no seu ambiente de trabalho. Tudo aquilo que o Flamengo conseguiu de 6 anos para cá, que o Palmeiras também conseguiu de 6 anos para cá e que o Corinthians está a cada semana enterrado em polêmica, em transfer ban, e aí isso acaba cobrando um preço dentro de campo também. O Corinthians que ontem não tinha qualidade para tirar do banco, né? Com exceção do Vitinho, todas as alterações pioram o time do Corinthians, alterações feitas por necessidade. Ele deve hoje 80 milhões de reais para o Matias Rojas, que mal jogou no clube, e para o Félix Torres, que mal joga, porque toda vez que jogava prejudicava o time. Então, assim, não tinha qualidade no banco e tem essa conta para pagar aí de 80 milhões de reais só para esses 2 jogadores, né? Sem contar a dívida total do clube. E a gente pode até debater o jogo de ontem, vamos, né? Tem muito o que falar do jogo de ontem, mas falar só do jogo de ontem é fechar os olhos para um grande cenário que mostra o Flamengo de 19 para cá dominando completamente o confronto Flamengo e Corinthians. Renata, boa tarde a você, bem-vinda ao Seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde para você, para o Caio, para o Coutinho, todo mundo que está nos acompanhando. Olha, eu acho que, primeiro, a palavra que o Caio mencionou é a chave, né? É gestão, isso é fato e é notório. E se você olha para um time com potencial, né, de gerar a mesma quantidade de receita, de ter o mesmo nível de investimento, seria o Corinthians pelo tamanho da torcida, né? Porque além da boa gestão no Flamengo, o Flamengo conta com algo gigantesco, que é ter muitos torcedores. Isso faz com que tenha muita audiência, isso faz com que venda muitos produtos, isso faz com que a marca Flamengo seja muito atrativa para se vender, para você gerar dinheiro. O Flamengo, com uma boa gestão, consegue aproveitar todo o potencial de ter a maior torcida do Brasil hoje, né? Até nem 10 anos atrás, 10 anos atrás, 16 para cá, depois da gestão do Bandeira de Melo, até 10 anos atrás não aproveitava em nada. Inclusive estava devendo em muita coisa e é isso, uma boa gestão colocou o clube nos trilhos. No caso do Corinthians, o potencial é gigantesco, porque tem a segunda maior torcida do Brasil, porque tem uma marca que poderia vender tanto quanto ou algo muito parecido, gerar muito dinheiro, se tivesse uma boa gestão. Bom, as gestões do Corinthians que a gente viu, né, já tinha sido ruim com o Duílio. Você vem o Augusto Melo, mais dívida, um impeachment, vem uma gestão agora que a gente nem sabe direito o que vai fazer, né? Então, acho que assim, se reflete no campo. Agora, taticamente, eu não tenho exatamente uma memória muito precisa para pensar aqui em todos os últimos confrontos desde 2019, mas dos mais vivos na minha cabeça, foi um dos mais competitivos do Corinthians. Teve a final da Copa do Brasil, né, em 2022, que até foi equiparada, né, com o Vitor Pereira ali, acho que teve... Super equilibrado. Foi super equilibrada, exato. E teve um primeiro tempo avassalador do Flamengo no Maracanã, mas depois o Corinthians corrigiu e conseguiu equilibrar. Acho que aquele lá, e talvez o confronto de ontem, Rizek, era ou por uma vitória do Corinthians ou por um empate, pela quantidade de chances que o Corinthians criou. Nos primeiros 35 minutos do Corinthians, você fala, que Corinthians é esse? Que está conseguindo colocar o Flamengo assim, acuado. O Flamengo não sabia o que fazer. Em 35 minutos, o Corinthians construiu pelo menos, fora o pênalti, 3 chances claras, além do pênalti. Concordo. Então, eu acho que ontem, taticamente, até o Corinthians competiu mais do que vinha competindo. Concordo, mas até aí eu acho que a diferença de elenco se faz presente, porque você domina. Bota aqui o telaço pra gente. Você domina um adversário que é superior a você por 60 minutos e não aproveita, o time que é melhor, em 30 minutos,
vai te castigar. A Arrascaeta precisou de uma bola para empatar o jogo, né? E aí o Flamengo cavou 3 pontos ontem em Itaquera. Tudo bom, Coutinho? Boa tarde a você, bem-vindo. E aí, tudo bem, Rizek? Um abraço a você, Renato, Caio, galera de casa. Assim, eu vou citar um jogador que não tá, só para corroborar o que os amigos falaram, eu acho que um tem gestão, o outro não tem. Eu não consigo olhar para o Corinthians e ver gestão. Tem observar. Eu vejo profissionais que estão ali inseridos no futebol, que tentam, de alguma forma, ajustar as coisas ali para o time ir minimamente tranquilo para dentro de campo jogar. Mas gestão ainda tô para ver. Tomara que seja dessa vez. Mas eu vou citar um jogador do Flamengo que não está ali no telaço e que acho que, para mim, foi protagonista do Flamengo ontem sem fazer gol. O Carrascal. Foi contratado recentemente com a missão de ser o substituto do Arrascaeta quando o Arrascaeta não pudesse jogar, não estivesse bem fisicamente. E ontem ficou comprovado que ele pode jogar junto com o Arrascaeta, né? Ontem ele jogou pelo lado direito do campo, né? Partindo da direita, ele não é um ponta, ele é um meia. Partindo da direita para dentro, o Flamengo tem essa formatação dentro do seu esquema, né? Geralmente quem joga ali faz esse movimento. Gerson fazia isso, Luiz Araújo faz, Plata faz quando atuam por ali. Ele fez isso, apesar de não ser um jogador canhoto, mas fez muito bem, né? Conseguiu se associar com a Arrascaeta nos momentos em que o Flamengo melhorou no jogo. Foi fundamental para mim, puxando marcação, descobrindo espaços, dando assistência para finalização, não só para o gol. Então acho que vale muito ficar de olho, porque é uma vaga no time do Flamengo que ela fica sempre meio em aberto ali. A gente escalar o time titular do Flamengo. Qual é o ponta direita? É o Plata? É o Luiz Araújo? Pode ser o Carrascal, dependendo do jogo, dependendo da semana, do adversário. Ontem ele deu uma prova disso para mim. Posso pegar uma caroninha? Só não. Não, a Renata falou um negócio muito legal. E ontem realmente o Corinthians competiu. Ontem o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, ele teve chances claras para ganhar o jogo, para definir o confronto. Só que eu acho que esse é o charme do futebol brasileiro. Quando você fala em um jogo, em um clássico, em campeonatos de mata-mata, as equipes são tão grandes, as camisas são tão pesadas, por mais que você analise o macro, por mais que você analise elenco, gestão e tudo isso que a gente está falando, ele te apronta as surpresas. O Vasco não ganhava em casa, estava com dificuldade, foi lá e ganhou do Cruzeiro. E acho que a gente já pode definir Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo como postulantes reais ao título. Pelo menos na minha visão, acho que mais ninguém entra nessa briga. Faz tempo, né? Você tá... Não, desde a minha última participação. Desde a minha última vinda aqui, que já faz algum tempo. Aí você tem um Bahia que não ganhava há muito tempo jogos grandes, principalmente em mata-mata, e bate no Palmeiras. Você tem um Vasco que bate no Cruzeiro. A questão é que Flamengo e Palmeiras entenderam que para disputar e ser protagonista em todas as competições de uma temporada tão extenuante como a gente tem aqui no Brasil, você precisa de 2 jogadores para cada posição. E o Flamengo e o Palmeiras têm isso graças ao poderio financeiro. Então aquilo que a gente fala, você está assistindo o jogo do Corinthians e do Flamengo? Poderio financeiro gerado por eles, não é um dinheiro estranho ao futebol, é dinheiro gerado por eles, por méritos, premiação, torcida, boa gestão, grandeza. E aí você está assistindo, e eu estava falando com um amigo meu corintiano no telefone, assistindo o jogo, eu falei, já o Arrascaeta vai achar uma bola e vai ganhar o jogo. Porque você sabe que se você não mata o Flamengo na hora que você tem a oportunidade, em 3 ou 4 trocas, muda completamente o panorama. E aí vem aquilo que você falou. Poxa, o Dorival olha para o banco, ele só tem moleque, ele tem jogadores medianos, ele tem um poder de investimento muito menor. Vai ter queda na intensidade, na qualidade, você vai perder rendimento na hora que você ir para as alterações. O Flamengo é o contrário. O Flamengo melhora o time e eu acho que tem muito a ver com energia. Ontem era um Flamengo cansado emocionalmente, fisicamente pelo jogo de Libertadores, mas que nas trocas ganhou o jogo. Por quê? Perfeito. Porque individualmente tem jogadores muito acima da média. Perfeito. Antes de rodar os melhores momentos e mostrar as alterações, como elas impactaram no jogo, vou pegar a sua ousadia de colocar os 3 candidatos ao título e acrescentar uma. Bota a classificação do Campeonato Brasileiro pra gente, por favor, diretor. Se o Flamengo derrotar, o próximo jogo do Flamengo é o Cruzeiro. Se o Flamengo derrotar o Cruzeiro nessa quinta-feira, em casa, no Maracanã, ele vai abrir 7 pontos para o segundo colocado, tendo um jogo a menos. Aí, amigo, esse jogo a menos é Flamengo e Sport na Ilha do Retiro. Aí, amigo, eu acho que o campeonato do Cruzeiro, pensando em título, fica sepultado. Se o Flamengo abre 7 pontos com um jogo a menos e tendo já eliminado o confronto direto, eu acho que a gente vai poder depois falar do campeonato polarizado. Mas até quinta-feira tem chão. Vamos falar do jogo de ontem, que começa com o Corinthians dominando a partida, né? O primeiro tempo é de um domínio
Que fazia tempo que você não via algum time imprimir ao Flamengo. Perfeito. E do próprio Corinthians, que não consegue ganhar em Itaquera desde maio. Que também não imprime esse domínio Exato. em cima de quase Exatamente. ninguém também. O pênalti, inclusive, acontece fruto desse domínio, né? O Corinthians estava lá atacando, o Yuri Alberto chuta na trave e acontece o pênalti, né? No Bidon. E aí o Yuri Alberto faz isso daí, que a gente vai debater depois com calma, porque é um lance à parte, né? É uma discussão à parte. E o próprio Yuri Alberto vai criar as chances corintianas do primeiro tempo, mas também desperdiça, né? Ele não consegue voltar para o jogo depois disso. Depois disso, ele sai de cara 2 vezes. Uma ele bate em cima do Rossi, na outra ele hesita para finalizar, o Léo Ortiz trava. Exatamente, olha Essa aí, ó. Ali você podia estar 2-0. Né? Sim. Ali era uma. Inclusive, o lance do pênalti é um gol perdido por ele, se Verdade. a gente for pegar. Porque, mas aí eu acho que foi uma finalização na trave. Eu acho até que. É uma finalização melhor, né? E você tem um grande goleiro, então você tem que buscar realmente o limite ali. Esse daí também. O primeiro tempo, assim, é de um Flamengo raro de se ver, né? Sendo acuado, sendo dominado, jogando atrás. E o Corinthians também raro de se ver. Olha lá, levando vantagem em todos os lances. Na segunda etapa, o Yuri Alberto faz um baita gol. Esse gol é mais difícil do que todos os gols que ele perdeu no primeiro tempo. Baita gol, de perna esquerda. Tem o lance ainda do drible, né? Um baita de um gol, 1-0. A partir daí o jogo muda completamente. Completamente. Vocês acham que é o Flamengo que melhora ou o Corinthians que dá uma recuada? Acho que As duas coisas. As duas coisas, né? Não tem Também como acho as que coisas. coisas. Tanto o domínio do Corinthians inicial tem a ver também com o Flamengo, não só com o Corinthians, quanto a melhora do Flamengo tem a ver com o Corinthians também, não só com o Flamengo. Agora esse gol também é belíssimo. É muito Não, Uma tacada de sinuca, né? A construção toda dele é muito bonita. Eu não sei se vocês concordam, mas não na produção ou no jeito que o Corinthians dominou o Flamengo, mas na forma como o time encarou o jogo. Me lembrou muito o Corinthians da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Aquele nível de mobilização, que vai encarar um adversário que é mais forte, que é mais rico e que a torcida tá ali sedenta por uma vitória num jogo importante contra aquele adversário. E aí a pergunta é, por que não algo próximo disso contra o Sport fora de casa, contra o Fluminense no Maracanã? E esse é o desafio do Dorival para mim, na sequência. Porque o que o Corinthians jogou ontem, se o Corinthians faz um jogo desse aí numa semifinal de Copa do Brasil, ele tá na final, cara. No segundo do Flamengo, o Vitinho, que entrou bem, vai chutar essa bola pro Rossi. Na sequência vai ter um lateral que o Corinthians reclama ter sido invertido, que era a favor do Corinthians, foi marcado a favor do Flamengo. O Flamengo bate rápido, né, que aliás é o que deve ser feito mesmo, né, o Corinthians não tem que ficar reclamando. Aproveita a chance o Flamengo e castiga o Corinthians com um jogador que saiu do banco para decidir a partida, né? O Luiz Araújo. E a entrada, a movimentação da Arrascaeta, ela prende 2 defensores do Corinthians. Então, o Luiz Araújo tem muito mérito na finalização, mas ele estava com espaço ali para finalizar. Agora, eu acho que o domínio do Corinthians na primeira etapa foi muito impressionante, porque o Flamengo tem como característica essa pressão na saída de bola, né? Essa pressão alta, muito bem executada. E estava muito mal executada ontem. E eu acho que o Carrascal, apesar de ter feito uma boa partida, ontem ele e Bruno Henrique falharam demais nessa pressão. E o Arrascaeta também. Exatamente. E o Corinthians, Zizek, ele tem muito a característica de sair jogando pelo lado esquerdo. Pode observar. O Corinthians sai jogando pelo lado esquerdo. Usa o Gustavo Henrique, usa o Matheus Bidu, usa todos os jogadores por ali. Tanto é que o Sport anula o Corinthians marcando a saída de bola do Corinthians no lado esquerdo. O Corinthians não conseguiu sair jogando e aí o Sport dominou o jogo. Ontem, mesma estratégia, o Corinthians tentando sair jogando pela esquerda. O Flamengo subia a marcação, mas não pressionava direito, sempre sobrava alguém. E aí alguém com espaço, você sem pressão na bola, você precisa defender correndo para trás. E a zaga demorava para correr para trás. Sendo assim, sempre essa triangulação pela esquerda acontecia e alguém saía na cara do gol em situação legal. Que foi o Yuri Alberto, assim, inúmeras situações, assim, parecia reprise o tempo inteiro. Às vezes o Corinthians saía pela esquerda, invertia a jogada para terminar pelo lado direito, mas assim, a trama de construção da jogada estava sempre pelo lado esquerdo, mal marcada pelo Flamengo, e o Corinthians teve 5 oportunidades, assim, mas na cara. E aí o que o Caio falou é assim, você não pode perder 5 oportunidades na cara contra ninguém, mas contra um Flamengo, amigo, é o líder do campeonato. Se você não faz de todas essas chances claríssimas que você criou, esquece. Então, para mim, ontem, a derrota, o empate do jogo de ontem para o Corinthians já seria uma derrota.
pelo que ele conseguiu fazer. Cara, a derrota ela é como se valesse 6 pontos na tabela para o adversário, porque não dá para você produzir essa quantidade de chances contra o melhor time do campeonato e não fazer gol. Não dá. E aí, enfim, acho que o pênalti, ele é um fator decisivo, porque se o Corinthians já estava se impondo. Se o Corinthians faz 1-0 ali, a tendência é ele crescer com a arquibancada, o Flamengo que estava ainda perdido, demorar para se reencontrar e poderia, de repente, ampliar o marcador. Quando ele perde esse pênalti, ele dá toda a moral pro Flamengo. Tipo assim, ó, estamos dando uma chance aqui, se recuperem. Estádio, né? O estádio deu uma murchada, assim, você sentiu o estádio meio incrédulo, murchando com aquela cavadinha que foi ridícula. A gente vai debater depois com calma a cavadinha, né? E eu até fiquei perguntando, o que o Dorival faz? Perguntei na transmissão do Premier, ele tira o Yuri Alberto no intervalo, colocando um jogador pior, ou ele volta para o segundo tempo? A resposta foi voltar com o Yuri Alberto e aí ele faz um belíssimo gol. Que eu acho que não apaga a cavadinha, o saldo dele ainda é negativo do jogo de ontem, mas é um baita de um gol do Yuri Alberto, né? Ameniza um pouco o que ele fez na cobrança de pênalti. Só que a partir daí, a partir desse gol, só deu o Flamengo. O Corinthians vai ter uma chance com o Vitinho e no resto... Eu diria que já antes, hein, André? Eu acho que já no final do primeiro tempo tem um lance que o Bruno Henrique, ele se choca com o Ranieri. O ombro do Ranieri bate na lateral do rosto do Bruno Henrique, o Bruno Henrique pede atendimento. O Felipe Luiz chama o Saul. Para ajustar justamente isso que a Renata está citando da pressão do Flamengo. Depois desse lance, o Corinthians não consegue sair mais. O Corinthians começa a ir com bola longa, o Flamengo domina a bola longa e vai jogar. E aí acho que entra 2 pontos. Primeiro, o Corinthians imprimiu um ritmo muito forte inicialmente. Ninguém vai sustentar isso o jogo inteiro. Acho que na reta final da primeira etapa já começa a pesar um pouquinho mais a perna e o Flamengo coloca em prática a qualidade que tem ao ter a posse no campo de ataque. E o próprio ganho de confiança do Flamengo. Que você olha assim, você foi amassado durante, sei lá, 35, 40 minutos. O jogo tá 0-0, cara. É isso. A gente é melhor que eles. Vamos pra cima, vamos ganhar o jogo, vamos jogar. E foi dessa forma que o Flamengo fez. Inclusive, esse gol do Yuri, a origem dele é uma jogada do Flamengo no campo de ataque, como poucas vezes foi vista ali durante 35, 40 minutos do primeiro tempo. Troca de passe, aí o Arrascaeta é desarmado pelo Maicon, sai o contragolpe que o Guinegão encaixa a bola pro Yuri Alberto. Depois disso, cara, assim, o Flamengo poderia, inclusive, ter feito o segundo gol antes. Né? Tem um chute do Carrascal num cruzamento que o Arrascaeta escora para trás. Tem uma outra jogada do Bruno Henrique, que ele dribla e ao invés de chutar, ele tenta o cruzamento para o Arrascaeta, a zaga tira. E tem essa outra finalização no final. Vendo do jogo em casa, essa sensação que você citou com seu amigo, para mim era muito nítida. Né? A minha esposa estava vendo o jogo do meu lado, eu falei, cara, o Flamengo vai ganhar esse jogo. Vai ganhar esse jogo. Por isso que a Renata citou que o empate soaria até como prejuízo para o Corinthians, mas pela realidade do segundo tempo estava sendo lucro até. Isso. Sim, terminar o jogo somando um ponto, né? Além da dificuldade em relação ao Flamengo de elenco, o Dorival ainda não tinha nem o Garro nem o Memphis para escalar. Então, bota lado a lado as escalações iniciais, o time inicial do Flamengo e o time inicial do Corinthians, só que com esses times... Não é isso. Os times iniciais, por gentileza. Os times iniciais de Flamengo e Corinthians no jogo de ontem. O Flamengo vinha cansado, né, de ter disputado uma batalha em La Plata. Trocou 5 peças, né? Oi? Em relação ao time que começou em La Trocou Plata. 5 peças. E o Corinthians, que treinou a semana inteira, foi com o que o Dorival tinha para escalar. Né? Só o Ranieri jogou de zagueiro, né, Zé? O Corinthians jogou 3 zagueiros ontem. O Ranieri fez o trio de zaga com João Pedro e que menos do que tática, só para mostrar os jogadores que eles tinham à disposição. Aí rolaram as alterações. Cada alteração do Flamengo foi melhorando o time. E cada alteração do Corinthians foi piorando o time. Bota na tela as alterações, por favor. Então o Flamengo troca o Léo Pereira pelo Danilo. O Vinha, que fazia um bom primeiro tempo, sai para entrar o Alexandro. Nesse período, depois o Corinthians vai contra-atacar, vai colocar o Angileri para jogar de terceiro zagueiro, né, liberar um pouco mais o Bidu, vai tirar o Guinegão cansado, vai entrar o Thales Magno. 2 alterações que baixam a qualidade corintiana. O Flamengo vai tirar o Bruno Henrique, que jogou mal, vai colocar o Plata. E tem mais.
Vai tirar o De La Cruz e vai colocar o Jorginho, com 29 do segundo tempo. O Corinthians vai tirar o Maicon, vai entrar o Ryan. Cai a qualidade do time. O Corinthians precisando reter a bola... Rio é da base, diga-se de Claro, passagem. cai a qualidade do time. Vai tirar o Tioca, que era o melhor zagueiro do Corinthians no jogo, cansado, morto. Vai entrar o Kaká. Cai a qualidade do time. Vai tirar o Breno Bidon, vai colocar o Vitinho. Aí eu acho que é o pecado do Dorival. Porque já vendo o Flamengo dominar o jogo e precisando reter a bola, para mim o Vitinho era o primeiro a entrar e acabou sendo o último. E o próprio jogo demonstrou que o Vitinho poderia ter ajudado se entrasse antes. Além da motivação de ser contra o ex, né? Isso pesa também pro emocional do jogador. E aí a alteração que mata o jogo, né? O Samuel Lino não jogava bem, entrou o Luiz Araújo e matou o jogo. Se eu tivesse que apontar um erro assim no Dorival, para mim foi esse. Demorou para colocar o Vitinho no momento em que o Flamengo pressionava muito, atacava muito o Corinthians. Eu acho que ele tinha no Vitinho o melhor jogador dele no banco e só foi entrar aos 35. Mas assim, eu acho que tudo isso é pequeno diante do abismo, da diferença abissal que há dos dois elencos e como mostra claramente essa arte, cada alteração do Flamengo, e sem usar o Pedro, hein? O Pedro ficou no banco o jogo inteiro, que até achei estranho, já que a bola cruzava tanto na área corintiana, o Pedro nem saiu do banco ontem. Imagina se o Pedro tivesse entrado, mais uma qualidade que ele teria para tirar do banco de reservas. Vou trazer aqui agora mais algumas informações do Corinthians depois desse jogo contra a equipe do Flamengo. Abre aspas para a matéria. Memphis Depay continua fora e Corinthians voltará a mexer no ataque contra o Internacional. O atacante holandês ainda não treinou com bola e Yuri Alberto também estará fora desse próximo jogo. Ainda não será nesta quarta-feira que Depay voltará a jogar pelo Corinthians. A comissão técnica de Dorival não conta com camisa 10 para a partida contra o Internacional nesta quarta-feira às 19h30. Memphis sofreu um edema no músculo posterior da coxa direita na partida contra o Atlético Paranaense no último dia 10. De lá para cá, perdeu os jogos contra o Fluminense, Sport e Flamengo. Abre aspas, Dorival, não teremos o Memphis, tampouco o André Ramalho nesse momento. O Memphis ainda não tocou em bola. Nós estamos no aguardo dessa transição que está exigindo, acompanhando o processo diariamente e na expectativa de uma recuperação mais rápida. Além de não contar com a volta do holandês, o Timão também não terá Yuri Alberto suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Dorival voltará a mexer no ataque da equipe. Thales Magno, Romero, Vitinho, Kaique são as alternativas para jogar ao lado de Guinegão. Nos últimos 4 jogos, a equipe contou com 4 duplas de ataques diferentes. Atualmente, o departamento médico do Corinthians cuida também de Carrillo, Garro, Ramalho. Já o meia Charles está em transição para o campo com a preparação física. Com a derrota, o Corinthians caiu para 12º lugar do Brasileirão com 29 pontos. Enfim, matéria interessante falando sobre como o Corinthians vai se preparar para esse jogo contra o Internacional. O Corinthians vacilou nessa partida contra o Flamengo. Era uma partida que, principalmente pela atuação no primeiro tempo, dava para o Corinthians ter saído com uma vitória importantíssima, que se distanciaria ainda mais daquelas equipes ali da zona de baixo da tabela, e começaria a pensar em, quem sabe, almejar ainda uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Mas enfim, Dorival aí vai ter dor de cabeça para esse jogo de quarta-feira. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!